Então, gente, boa tarde. Então, como o tema de hoje é sobre memória, então a primeira pergunta, como é que está a memória de vocês? Então, mas é muito grave assim, essa questão da memória? Então, quem acha que a memória o estresse está influenciando a memória de vocês? Estresse. Quem acha que a atenção está influenciando na memória de vocês? Atenção. Atenção. Então, agora, né, o nível de estresse está influenciando na memória de vocês? A atenção de vocês agora está influenciando na memória? Não? Vocês tomaram café? Bom, vocês estão bem acordados. Então, de 0 a 10, o nível de atenção está quanto? 8? 7? Então, vamos supor que a atenção de vocês está 10, né? 7. E o estresse? Hoje é quinta-feira. Amanhã seria pior? Segunda-feira é melhor? Então, o estresse de 0 a 10 está quanto? 7? 7 é muito. Então, e agora? Não sei, a média é isso? É 7, 8 o nível de estresse de vocês? Hã? Menos? Então, se eu falar, né, agora, até o final, 1h30, vocês vão lembrar? Hã? Por isso que eles estão gravando lá? Para assistir várias vezes. Então, a gente lançou esse livro, o capítulo 4. O capítulo 4 é sobre memória. Tá? Então, o endereço está aqui. E quem tiver interesse pode acessar lá, que tem várias informações. Então, atenção, teoricamente vocês estão, né, bem. E essa animação, tem como desligar só esse aqui, não? Ah, por causa da... Tá, não, tudo bem. Então, o que vocês estão... Mas tudo bem. Então, o que vocês estão vendo aqui? Então, vocês estão com nível de estresse, mas a atenção está 9, 10, 8. O que vocês estão vendo aqui? Uma animação. Certo? Certo, né? Quem está vendo no sentido horário? Levanta a mão. No sentido anti-horário. E ambos sentidos. Então, e agora? É o estresse que está influenciando o cérebro de vocês? É a tensão, a luz? O que está influenciando? Oi? A tensão? Será que é o local onde vocês estão sentados? Anti-horário? Então, e agora, gente? Né? No dia a dia do trabalho de vocês, como é que vocês lidam com isso? Sabendo que tem um grupo que vê uma coisa, outro grupo vê outra coisa. Né? E agora, como é que nós podemos chegar a uma conclusão, uma definição de, né, se é horário ou anti-horário? Não tem como? Então, quem acha que foi, né, construído, montado, né, girando às vezes no sentido horário, às vezes no sentido horário, levanta a mão. Quem acha que não, né, não tem isso, quer dizer, né, tem um movimento só. Tá. E quem acha que é o cérebro? É o cérebro? Não é o efeito aqui da animação? O quê?
Vamos lá, gente, preste atenção. Vamos lá. Então, você está vendo essa animação aqui, correto? O que acontece quando tem uma linha azul e uma linha vermelha? Então aqui, tá certo? Todos estão vendo no sentido horário? Então, e agora, gente? Então, essas 5 animações é a mesma animação, tá certo? O que muda é a linha azul ou a linha vermelha, tá? E continua, né, lá no cérebro, que é o diferencial. Tá ok, gente? Então, voltando. O que isso tem a ver, né, com o tema de hoje, que é a memória, mas principalmente o estresse? Será que é a quantidade de informação? Ó, tem uma quantidade de informação aqui, que não é muito, tá certo? Não tem muitas informações. Só a linha vermelha, linha azul. Tá certo? Mas o que acontece? Vocês conseguirem controlar, né, essa informação que está vendo desse slide, dessa apresentação? Então aqui, né, vamos tentar, né, controlar, né, trabalhar a questão da mente, né, do controle mental, para a questão do estresse e depois a memória. Então, foca só no pé. E dentro do campo periférico, tenta, né, imaginar, pensar, sentir que vocês vão conseguir controlar esse movimento dessa perna aqui. Eu quero que movimento no sentido horário. Né, eu quero que movimento no sentido anti-horário. Tenta controlar isso. Olhando só esse pé. Mas tem que ter essa vontade, né? Tem que vocês induzir o cérebro de vocês, tá? E aí vocês vão conseguir. É questão de treino, né? É questão de prática. Deu? Conseguiram? Estão conseguindo controlar? Agora, gente, ó. Agora vamos tentar prestar atenção só no pé. Só no pé, então. O que esse pé está fazendo? Ele está movimentando? Ele está girando? Tem certeza? Então, ó. Será que o pé, né, ele não está fazendo isso aqui? Né? Fixar, focar só no pé, ele está fazendo exatamente isso aqui. Tá certo? Aí com as informações, tá certo? Com outras informações, a nossa sensação é que parece que está girando. E na verdade não está girando, né? Porque ele tem um frame, quadro a quadro. E a nossa percepção dessa velocidade parece que está girando. Aí vai depender muito do cérebro, de cada pessoa. Tá certo? Então imagine vocês... Então, gente, ó, imagine vocês todos os dias com essa quantidade de informações. Se vocês não conseguem, entre aspas, né, controlar com essa quantidade de informações, imagina no dia a dia. É muitas informações para vocês darem conta, tá certo? Então isso aqui é uma forma bem simples. E aí essa linha azul, a linha vermelha significa o quê? Se nós estamos no mundo da informação, qual é a ferramenta que vocês utilizam para ter certeza daquilo que vocês estão vendo? Oi? Ó, né, o nível de atenção está 7, 8. Tem uma quantidade de informações. Tudo depende do cérebro de vocês. Quais são as ferramentas que vocês têm hoje para controlar isso aqui? É o café? A Maria é o café, mas... Oi?
toma, né? Muitos tomaram café. Né? E aí, na área da saúde, atividade física é importante, a qualidade do sono é importante, né? Mas mesmo assim não dá conta. Então, quais são as ferramentas que vocês têm para garantir que aquilo que vocês estão vendo, né, vocês estão indo na direção certa? É anotar, filmar, gravar. Quem tem um smartphone? Né? Ou seja, todo mundo tem, né? Então, tem que gravar. São ferramentas. Tá? Então, vocês não têm caneta, não têm papel, não têm smartphone, não têm o vídeo. Como é que vocês vão, né, trabalhar com esse volume de informações? Memória, tá certo? Por isso que eu pergunto, né? Então, o tema de hoje é memória. Como é que está a memória de vocês? Tá certo? Aí também, né? Depende do dia, da semana, tá certo? E como é que vocês vão lidar com a memória? Como é que vocês trabalham a memória? Né? Então, atenção é café. Né? Estresse, dependendo do nível de estresse, atividade física, respiração. Mas e a memória? O que vocês têm feito para manter um nível de memória? Dependendo do aplicativo, né, você já transfere o número. Então, mas daí qual é a consequência disso? Então, vocês estão usando vários recursos para tentar memorizar, né, para lembrar, tá certo? Aí no momento que vocês precisam, né, dessa informação, de processar as informações, o que vocês fazem? Vocês vão atrás do smartphone com todas as informações, vocês vão na internet, e o tempo que vocês vão perder? Tá certo? Então, a estatística lá em 2014, né, o custo, né, da saúde, dos trabalhadores, da saúde mental e trânsito, né, acidente de trânsito, né, é de 71 bilhões de dólares. Tá certo? Então, será que melhorando a atenção, a atividade física vai melhorar? Os estudos mostram que sim, tá certo? Mas será que a atenção e estresse o principal? E os estudos mostram que hoje é memória. Não é atenção, não é estresse, é memória. E por que hoje a memória é tão importante assim? Será que só memorizar por memorizar vai melhorar o desempenho? Então, primeiro, o que é memória? Memorizar. Né? Então, o que vocês almoçaram ontem? Não precisa responder, tá, mas vocês lembram o que vocês almoçaram ontem? Né? E anteontem? 3 dias atrás? 4 dias atrás? Então, tem alguma atividade diária de vocês que precisa lembrar? 3 dias atrás, 4 dias atrás, 1 semana atrás? Muitas coisas, né? Que na hora que precisar tem que lembrar, né? A não ser que vocês vão anotar e gravar, tá? Então, daqui a pouco eu volto aqui por que acontece, né? Por que esse custo é muito alto? Eu vou falar que tem 2 tipos de memória hoje, tá? Que é memória de trabalho, que, né, a gente chama de memória a curto prazo, mas hoje é memória de trabalho, e memória a longo prazo. Tá? Então, vocês estão aqui, né, sobre o tema de memória, mais relacionado à memória a longo prazo. O que é mais importante? Memória a longo prazo ou memória de trabalho? A gente acha que é a longo prazo, né? Precisa memorizar, na hora que precisa você vai recorrer. Mas os estudos demonstrando que é memória de trabalho. Por que será? Né, a curto prazo, operacional. Então, memória de trabalho está nessa parte frontal do cérebro. Memória a longo prazo, né, nessa área mais do centro do cérebro. Então, a memória a longo prazo, né, vamos supor que não é tudo que eu estiver falando, vocês vão estar tentando lembrar, né, e à noite o cérebro vai assimilar, vai, né,
organizar para vocês poderem lembrar amanhã. E memória de trabalho é aquilo que, né, enquanto estou conversando, o que está acontecendo na mente de vocês agora? Enquanto estou conversando. Então, vocês conseguem prestar atenção em tudo que eu estou falando? Todas as palavras? Quase? Então, a memória de trabalho, né, ele organiza todas as informações que vêm do mundo externo e do mundo interno. Ele precisa organizar, certo? Então, se tem um nível de estresse, como é que ele vai organizar? Provavelmente ele não vai organizar, né? E a atenção vai influenciar, certo? Então, o estresse hoje é tudo em função da memória de trabalho, né? Por quê? Porque o volume de informações é muito grande. E se a memória de trabalho não estiver funcionando, como é que ele vai reter aquela informação que é importante, certo? Então, como é que vocês trabalhariam a memória de trabalho? Oi? Mas hoje, assim, as pessoas que têm controle do estresse, têm boa saúde, mesmo assim não garante, pelo volume de informações. Então, mas daí como é que você sabe o que é importante e não é? Então, são vários questionamentos hoje que têm sido feitos, né, em várias áreas, né? Como estimular, como treinar, como exercitar a memória de trabalho e não a memória a longo prazo. Tá? Então, só em termos de conceitos. Daí já vou passando aqui, ó, se puder passar aqui. Então, tem 3 tipos de memória, né? Que é a codificação. Você recebe essas informações, ele vai armazenar, aí dependendo, né, da importância, e depois a recuperação, que seria a memória a longo prazo. Tá? Memória espírita, né, você tem consciência daquilo que você está lembrando, né, você tem um conhecimento daquele assunto, e memória implícita, aquilo que você já sabe, de alguma forma você faz automaticamente. Tá? Eu vou falando isso bem rápido, porque é um conceito bem básico, qualquer dúvida vocês só perguntam. Tá? Memória icônica. Então, quem tem uma memória mais icônica de imagem? Quem tem facilidade na memória mais da linguagem, que tem, né, memória mais na questão sensorial. Cada um de vocês tem, né, alguma habilidade nessa questão de memorizar. Então, como eu falei, né, tem 2 tipos de memória. Memória a curto prazo, que seria a memória de trabalho, e a memória a longo prazo. Tá? Então, a memória de trabalho, que seria esse... memória a curto prazo. Tá certo? Então, memória de trabalho, né, que é a curto prazo, tem o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. O hemisfério esquerdo é a área da linguagem e o hemisfério direito é a área da imagem, né, do icônico, né, dos ideogramas. Tá certo? Então, no momento que eu estou conversando, né, vocês estão processando de que forma? Aquilo que eu estou falando ou os meus comportamentos? Ou dos meus gestos? Ou das imagens? Como é que vocês estão processando essas informações? O que é que vocês vão garantir? O que está escrito ali no slide ou o que eu estou falando? Oi? Então, hoje, o que é mais importante? Aquilo que eu estou falando ou o que está ali? Hoje, né, estou falando, certo? Só que vocês não vão mais conversar comigo. Aquilo ali vai estar onde? Então, aquilo ali é mais importante. Então, vocês vão prestar mais atenção onde? O que eu estou falando ali. E se for aqui, tem muitas informações. Como é que vocês vão processar? E é difícil, porque enquanto eu estou conversando, vocês estão processando aquilo que está ali no slide. Tá? Aí amanhã vocês vão assistir de novo. Qual a probabilidade de vocês entenderem o que tiver ali no conteúdo? Também, se não estiverem prestando atenção no que eu estou falando. Então, como é que a memória de trabalho de vocês está processando todas as informações? O que é importante? É lá, o eu, ou sabe que tem lá, né, lá no vídeo, né? Então, são muitas informações. Então, o que deixa as pessoas estressadas é, as pessoas não sabem o que fazer com tantas informações. E o que é melhor fazer, então? Ficar parado. Né? Por que é melhor ficar parado do que tentar fazer alguma coisa? Vocês são obrigados a fazer alguma coisa, tá certo? Buscar resultados.
Mas, ao mesmo tempo, com tantas informações, é melhor ficar acomodado. Por que é melhor? Por que as pessoas no mundo inteiro estão nessa direção? É melhor ficar mais assim, parado na frente do smartphone do que fazer alguma coisa. Então, mas por que né, o planeta Terra, de 8 bilhões de pessoas, está levando as pessoas a ter esse comportamento? Porque inconscientemente, né, vocês estão sendo treinados, né, e as crianças recém-nascidas, a saber lidar com o smartphone. Né, porque isso está conectado a um banco de dados que é a memória. Né. Então, quanto mais as pessoas souberem lidar com o smartphone e sabendo que a memória, né, com todo esse volume de informações está em algum lugar, né, qualquer coisa que acontecer, né, vocês vão saber de uma forma bem rápida como sair. Está claro isso, gente? Então, o que é melhor? Vocês se esforçarem para treinar a memória ou saber lidar muito bem com o smartphone? Tá certo? E aí, quem é que está treinando, né, usar o smartphone para acessar essas informações? Né? E outro também, o que é uma tecnologia? Se toda tecnologia é uma extensão do nosso corpo, né, roupa, brinco, adorno, né, tem alguma tecnologia que não esteja ligada à extensão do nosso corpo? Vocês conseguem imaginar alguma tecnologia que, né, foi criado porque não tem a ver com o nosso corpo, com a nossa necessidade? Né? Então, o smartphone hoje é um meio de comunicação, né? Um carro é transporte, tá certo? Tem, a maioria das tecnologias realmente é de extensão, né? Ou tem um lado lúdico do brincar, tá certo? Então, o smartphone está sendo cada vez mais qual a função? Uma parte do cérebro, tá certo? Então, o que seria melhor? Investir em tecnologia, né, e estimular as pessoas a lidar bem, né, desenvolver uma forma de acessar essas informações, ou capacitar as pessoas? Isso, tá certo? Então, se tem um... Oi? Se esse volume de informações eu não consigo dar conta... Então, minha área de pesquisa sobre memória, por exemplo, se eu entrar no banco de dados sobre memória, tem 4 mil, 5 mil, 10 mil artigos relacionados à memória. Eu não vou dar conta. Tá certo? E aí? Como é que eu vou fazer para um assunto tão importante? Né? Estresse, como qualquer outro assunto. Então, já tem software, né, desenvolvendo aqui, né, para garimpar, para saber, ó, aquilo que eu estou fazendo tem esse artigo. Né? E aí, se eu não souber, eu vou levar quanto tempo para acessar esse artigo? Muito tempo. Aí diminui o meu estresse, tá certo? Então, quando vocês olham para o cérebro, né, é uma extensão, tá certo? Então, agora, por exemplo, né, tem uma operação aritmética ali. Então, 1 mais 1, menos 1. Não precisa olhar lá, tá? Então, é memória de trabalho. Então, 1 mais 1, menos 1, vezes 2, menos 2. Foi muito rápido. Então, 1 mais 1, menos 2, vezes 2, mais 1, vezes 2, menos 2. Certo? Então, 2 vezes 2, menos 2, mais 2, menos 2. Então, vocês conseguem acompanhar, tá ok? Depende da velocidade que eu vou estar, né, falando, certo? Agora, se você tiver um smartphone, essas tecnologias, né, enquanto eu estou fazendo essa operação, né, o smartphone vai receber essas informações e vai te dar uma resposta. Né? Então, no dia a dia, o que é melhor? Né? Vocês desenvolver essa habilidade ou desenvolver a habilidade de usar o smartphone e conseguir a resposta de uma forma mais rápida? Certo? Então, uma das questões hoje, né, em função do estresse e a memória, né, como desenvolver? Ou a gente fica preso, né, entre aspas, à máquina, ou a gente vai desenvolver, ou desenvolver as duas coisas. Tá? Então, isso é uma forma, né, de mostrar que a gente já tem um cérebro capaz de desenvolver todas essas habilidades, mas em função do tempo, né, será que não é melhor, né, usar a tecnologia? Tá?
Então, aqui só para mostrar, né? O objetivo não é esse, mas nessa imagem está mostrando a diferença entre um japonês, o cérebro de um japonês e de um oriental, tá certo? E aí o hemisfério esquerdo, né, é muito diferente do hemisfério do um ocidental, né? Assim, mas por que será? Oi? Não, o japonês ocidental, um brasileiro, né? Então, então qual a diferença, né, do cérebro de um japonês e um cérebro de um brasileiro? Então, será que o meu cérebro é muito diferente de vocês? Eu sou gaúcho, eu sou brasileiro. Mas será que é muito diferente? Então, a diferença é porque tem desastres naturais lá no Japão. Então, desde pequeno eles são mobilizados a discriminar os sons da natureza. E essa parte da discriminação é o lado esquerdo do cérebro que é o responsável. Né? E desde da pré-escola eles são obrigados a decorar todos aqueles ideogramas. Tá certo? Só que ideogramas, né, é o lado direito do cérebro. Tá certo? Então, o desafio hoje é: ou a gente vai para a tecnologia, ou a gente estimula as crianças desde a pré-escola, né? Essa capacidade de memória e trabalho. Certo? Então, no Brasil, será que vai, né, ser possível estimular as crianças, educar as crianças desde a pré-escola, essa capacidade? Né? E o problema da matemática? Quem gosta de matemática? Né? Então, se educar a criança desde a pré-escola, 1 mais 1 menos 1, né, vezes 2, etc, etc, porque essa questão mais abstrata, né, provavelmente não teria esse problema, porque no Japão não tem, né, no Oriente, né, nessa questão da matemática, porque eles vão estimulando os ambos hemisférios. Tá ok? Então, assim, todas essas questões do estresse, atenção, memória e trabalho, os estudos mostram que tem que ser feito desde a pré-escola. Né? Não é no ensino fundamental 1, né? É na pré-escola. Por que pré-escola? Até os 5 anos de idade, né, a quantidade de neurônios no cérebro, né, vamos supor, não tem nenhum estudo mostrando exatamente essa quantidade, mas um adulto hoje tem 86 bilhões. Quando a criança nasce, tem mais de 86 bilhões. Em função do ambiente, vai havendo uma produção neuronal. Então, imagine vocês, se a gente pudesse educar essas crianças que têm muito mais neurônios. Quais são as possibilidades? Né? Só que a partir do ambiente, né, os neurônios vão morrendo. E depois é muito mais difícil de ensinar. Então é mais fácil ir para a tecnologia. Né? Então o desafio é, ou a gente começa a investir na pré-escola, sabendo que tem essa quantidade de neurônios, ou a gente recorre à tecnologia. Tá? Né? Então tem o lado direito, o lado esquerdo, né? Que é a área da linguagem. O Chuck é o agrupamento, né? Daqui a pouco eu vou falar do xadrez, né? Então, o mestre de xadrez, ele consegue jogar contra 10, né, jogadores. Como é que ele consegue jogar ao mesmo tempo contra 10? Porque ele consegue agrupar, ele não olha peça por peça, tá certo? Ele consegue agrupar. Aqui não. Então, é possível de, né, pensar sem a linguagem? É possível de pensar sem a linguagem? De que forma? Imagens, tá certo? Então, o pensamento dessa linguagem é o lado esquerdo do cérebro. Quando você usa as imagens, é o lado direito do cérebro. Então, né, os caracteres lá, os kanjis, que são ideogramas, é o lado direito do cérebro. Então, se eu tiver uma lesão desse lado, né, eu vou conseguir, né, continuar comunicando, pensando, usando o lado direito do cérebro. Tá? Então, finalizando aqui, né, relação, né, memória e trabalho, vocês receberam esse joguinho, tá ok? Então, vamos abrir.
Então, vocês vão colocar esses feijões, alguns vão, né, receber lá 4, 5, mas vocês vão escolher, né, 3 feijões pretos e vão disponibilizar um em cada casinha. Aí no meio, do centro ali, vocês vão deixar vazio e os outros 3 clarinhos, né, do outro lado. Tá ok, gente? Aí, daí tem que ver a mesinha aí que... Tá. Trocar os lados. Tá. Deu, gente? Tô conseguindo controlar os feijões aí? Não... Respira fundo. Não? Pode vir aqui, não sei se... Ó, tem 3... pode vir aqui, quem quiser. Pode pegar um caderno também. Tá. Ok, gente? Então, vamos lá. Preste atenção. Deu? Então, o objetivo é levar esses 3 feijões de um lado para o outro lado. Tá certo? Esses 3 feijões para o outro lado. Seguindo a seguinte regra, né? Pode pular para frente, não pode voltar. Tá? E não pode pular 2 feijões. Travou, volta tudo de novo. Né? Então, pode pular para frente, não pode voltar. Não pode pular, né, 2 feijões. Tá certo? Travou, volta tudo de novo. Tá ok? Então, é só trocar os lados, seguindo essas regras aqui. Tá? Não pode colocar 2 feijões na mesma célula, na mesma casa. 5 minutos, tá, gente? Só para... Ok? Não. Daí você já está pulando 2, não pode pular 2, não pode pular 3. Não. Não pode pular mais de um. É. Não, então, você já está pulando. É. Oi? Então, mas daí você já está pulando. Não, daí você está fazendo a volta. Não. O objetivo não é fazer a volta, não. É pular, é pular. Não pode pular 2, não pode pular 3. Uma sim. Né? Então, pode pular para frente, pode pular uma, não pode pular 2, né? Travou, volta tudo de novo. Pode pular para frente, né? Uma casa vazia. Oi? Como é que é? Eu posso trazer uma pra cá? Então, não pode pular 2. Não, essa aqui. Então, daí você está pulando 2, né? Alguém já conseguiu? Não? Ó, quem conseguiu faz da direita para a esquerda, esquerda para a direita, depois os olhos fechados, né? Faz em menos tempo. Não, só pode pular uma. Em um, pode pular.
Não? Mais 2 minutos. Deu, gente? Alguém conseguiu? Tentou assim, mais de uma vez? Porque às vezes, né, quem consegue é na sorte, tá? Então tentou 1, 2, 3 vezes, tem certeza que realmente conseguiu? Então vamos lá, gente. Aqui, como é que eu faço para trocar o... É que tem isso, tem isso, eu queria passar isso para cá. Então, gente, gente, o jogo é difícil? O jogo é fácil, entre aspas, tá certo? Então, mas por que para vocês é difícil? Então, novamente, vocês estão estressados, falta de atenção, a sala está muito quente, tem muita gente. O que está dificultando vocês? Vocês conseguem perceber o que está dificultando de vocês? Porque a regra é simples, gente. O jogo é simples. Mas o que está dificultando na solução, na resolução, na resposta? Se tomar café, melhora? Então, qual o problema? Então imagine você, tá certo? Então todas as suas atividades diárias tem que praticar para ter um bom desempenho. E o custo disso? Não é sustentável, né? Não é criatividade também, né? Então tem a ver com a memória de trabalho. Então assim, ó, o jogo interessante desse jogo é, né, começa a ter uma frustração, né? Por quê? Porque você tenta, está percebendo que está cometendo os mesmos erros, né? E tenta de novo, pô, errei de novo, né? Isso vai diminuir a autoestima, certo? Então, um jogo como esse, né? Só para mostrar regra simples, né? Uma atividade simples, mas o que acontece com uma pessoa com uma atividade simples? Porque você tenta e não consegue. Então, hoje, um dos problemas também em relação ao estresse é as pessoas tentam, né? E o que acontece? Desanima, desmotiva, porque você se esforça e você não consegue a resposta, tá certo? E aí começa a acontecer o quê? O estresse influencia e prejudica significativamente na memória de trabalho. Então o que é memória de trabalho? Você reter aquelas informações em curto espaço de tempo para não cometer os mesmos erros, tá certo? Mas se vocês estão cometendo os mesmos erros, como é que a gente pode lidar?
Dá para trocar? Aqui, isso. Isso. Aqui é mais fácil? Ah, então vem aqui, ó. Quem que quer vir aqui? Então, ó, no nosso dia a dia é sempre nessa tentativa, né? Tentar, deu certo, não deu certo, etc, etc. Certo? Então, se a gente focar na memória de trabalho, qual é a estratégia que vocês vão seguir? Tá ok? Tá ok, gente? A estratégia é, o objetivo é levar, né, esse conjunto para cá e esse para cá, seguindo aquela regra, né? Pular para frente, não pode voltar, não pode pular 2, tá certo? Então, aqui, qual é o sapinho que pode vir para cá? Essa? Pode? Vamos seguir a regra, tá certo? Esse aqui pode? Esse aqui pode? Esse aqui? Tem 4 alternativas. Dessas 4 alternativas, quais as melhores alternativas? Essa ou essa? Né? Então, as pessoas têm uma lateralidade, né? Tem gente que gosta de da direita para a esquerda e outras pessoas da esquerda para a direita. Isso muda o cérebro, né? A forma de agir, de tomar as decisões. Então, vocês preferem começar por onde? Da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? Então, aí, Elaine, vem aqui então. Tem que olhar para cá. Então ela pode escolher. Não é o que você vai fazer. Então pode clicar. Isso. Agora, qual é o sapinho que pode vir para cá? Essa. Não, porque não pode voltar. Essa. Tem quantas alternativas? 3. E dessas 3 alternativas só tem uma que é melhor. Qual que é? Esse aqui? Esse aqui? Não, esse aqui. Certeza? Então, vamos lá. Agora aqui. Qual é a alternativa? Essa não. Das 3 alternativas, qual que é melhor? Esse aqui? Vamos lá. Então, esse é o grande problema da maioria das pessoas, tá certo? Por quê? Ó, gente. Eu faço isso há muitos anos. Seja criança, engenheiro, médico, professor, doutor, eles cometem os mesmos erros. Se eles cometem os mesmos erros, qual é a probabilidade das pessoas ficarem estressadas e poder ter problema de memória? Isso é muito frustrante, tá certo? Eles cometem os mesmos erros e aí continua errando os mesmos problemas. Tá? Por quê? Não pode 2 e... Tá certo? Volto de novo. Pode pular, mas vai ficar 2. E depois não pode pular 2. Então, de novo. Clica. Tá certo? E agora aqui? Vocês têm certeza, então? Vocês lembram lá, memória de trabalho, hein? Memória de trabalho. Vocês lembram que não pode ser esse aqui? Tá claro? Mas se agora, vamos supor que a memória de trabalho está falhando. Falhou. Vocês não conseguem lembrar. Tá certo? Qual é a outra estratégia? Qual é a outra tática? Imaginar. Se eu pular isso aqui para frente, vai ficar um espaço vazio aqui. Né? Aí se eu pular isso aqui, vai ficar 2. Eu não posso pular 2. Né? Se eu pular isso aqui, vai ficar 2 e não posso pular. Vocês conseguem visualizar isso? Né? Então, se a memória de trabalho falhar, eu posso recorrer à imaginação, à visualização. Então, qual que é? Essa ou essa? Esse aqui? Esse aqui? Esse aqui? Ó. Então, vamos lá. Se eu pular para cá, vai ficar o espaço vazio aqui. Esse aqui eu não posso pular. Esse aqui eu não posso pular. E não posso pular 2. Então, a resposta é... Vocês... Esse aqui? Ó, se eu pular para cá, depois esse aqui vem para cá, como é que eu vou pular esse aqui se eu não posso pular 2? Tá ok, gente? Então...
E agora? Esse? Esse? Esse aqui? Tá. Esse? Então, tem, pode ser esse? Aquele lá não? Esse não e esse? Esse aqui? E agora? Esse aqui? Tá certo? Então, esse é outro ponto que a maioria erra. Tá certo? É incrível, gente. É incrível. Né? Então, ó, gente, ó. Novamente, gente. Não tem nada a ver com inteligência. Tá certo? Não tem nada a ver com a potencialidade cognitiva. Tem a ver única e exclusivamente, né, na memória de trabalho, para lembrar, para não cometer os mesmos erros. E outra é a estratégia mental, né, de visualizar, antecipar aquilo que vai acontecer. E hoje um dos grandes problemas também, as pessoas não conseguem antecipar para uma coisa que vai acontecer. É muito difícil, cada vez mais difícil. Volta tudo de novo. Agora mais rápido. Onde? Isso, pula. Então, agora aqui. Aqui é outro, né? Só que ela fez ao contrário. Então, aqui. Esse aqui ou esse aqui? Esse aqui? Então, então vamos supor que é o verde. Tá certo? Se eu pular para cá, depois vai ficar espaço vazio lá. Eu pulo. Tá certo? E aí você pode vir para cá, ou esse não pode voltar, e esse aqui. O que vai acontecer? Vai ficar dois, né? Da mesma cor. Então é isso aqui lá. O verde? Ou esse aqui? Então tá. Não. O verde. Era o verde. Não, mas... Volta. Não, volta. Uhum. Tá, vai. Tá. Esse aqui. E agora, então? É esse aqui ou esse aqui? O verde? Tá, verde. Aí, agora ok, tá? Então, chegando ali, resolve. Então sempre tem dois, né, pontos que é dois pontos críticos. Tá ok, gente? Então vamos lá, em 1 minuto. Pode fazer. Ó, memória de trabalho, hein? Não. Se puder voltar lá no slide. Acho que isso aí pode fechar. Isso. Pode fechar. Você pode fazer mentalmente. Mentalmente, né? Tá. Cai, é outras preocupações, né? Já travou, né? Sabe por quê? Deu, né, gente? Vocês praticam depois. Tá? Então, o que é memória de trabalho? Hã? Não é memória RAM. O que é um hub? Né? O que é um hub? Né? Tem uma unidade lá que todas aquelas informações vão para aquele lugar e depois vai para outro lugar. Então, o que é memória de trabalho? Ele recebe essas informações, né? Essas informações podem ir para o hemisfério esquerdo ou direito, ele processa e toma as decisões. Tá ok, gente? Então, essa velocidade vai depender muito de cada um, né? A forma que percebe um contexto, uma situação. Tá certo? Então, hoje, né, vários estudos têm mostrado,
né, que as pessoas ficam estressadas, não é problema de atenção, não é problema de QI, não é problema de, né, de um monte de coisa, não é de alimentação, é única e exclusivamente isso que vocês realizaram. E aí como é que a gente pode resolver? É um desafio, tá, gente? Então, no mundo inteiro, estão fazendo muitas pesquisas, é muito dinheiro envolvido em função disso, né? E aí uma das respostas seria, né, educar as crianças desde a pré-escola, tá? Imagina então, educar essas crianças com aquela quantidade de neurônios e preparar essas crianças. Por incrível que pareça, preparar essas crianças, quando olhar isso aí, elas nem precisam mexer, elas já vão saber a resposta. Porque a quantidade das informações que a criança vai receber é muito rápida. Tá ok, gente? Agora tem outro jogo que eu nem mostrei. Pô, esse é o... Aí é pior ainda. É um jogo simples, regras simples, mas é... Então, ó, aí o NBAC, né, vocês que têm, né, o iPhone, Android, não importa. Se vocês colocarem lá NBAC, tem o NBAC do NBAC, tá certo? Que é exatamente lembrar, né, pode ser a cor, palavra, número, né, o antepenúltimo, penúltimo. Então ele vai dando as informações e aí o sistema diz, ó, qual é o número, né, 3 números atrás, 5 números atrás, qual é a cor, etc. Né? Então hoje tem vários aplicativos para treinar, né, estimular as pessoas a treinar a memória de trabalho, tá certo? E vários estudos têm mostrado também que pessoas que treinam a memória de trabalho aumentam a inteligência, né? Faz sentido? Faz, não. Porque isso tem regras, tem norma, né? E ele consegue processar aquelas informações, ele consegue visualizar, ele consegue aprender. Agora, se o processo, né, se o cérebro não está processando e demora, ele não vai aprender, não vai assimilar. Tá ok, gente? Então, esse é o hub, tá certo? Então, vocês imaginam, a memória de vocês, né, que está nessa parte frontal, ele recebe esse volume de informações. No momento que ele está recebendo essas informações, ele vai levar para alguma parte do cérebro, vai processar e vocês vão tomar a decisão. Se alguma dessas vias começar a falhar, o que acontece? Vai ficar truncado, não vai ter uma boa via, né? Vai ter um engarrafamento, vai acumular, vai estressar, etc, etc. Então, e aí o que é memória a longo prazo? Né? Então, se a memória de trabalho está falhando, como é que vai ficar a memória a longo prazo? Não vai ficar, tá certo? Então, vocês fazem atividade física, tem boa alimentação, etc, etc. Né? Em que momento acontece essa retenção das informações? À noite, né? Quando vocês estão dormindo. Se durante o dia está falhando a memória de trabalho, o que vai acontecer lá durante o sono? Ele vai ter muita dificuldade em organizar essas informações, tá certo? Então, o que é melhor? Ir devagar, né, passo a passo, ou tentar assimilar ao máximo essas informações? Então, né, nessa atividade, vocês conseguem descobrir qual é o ritmo de vocês, passo a passo? Alguém chegou a anotar, né, os erros que estava cometendo? Alguém filmou para não cometer os mesmos erros? Aí vocês lembram, né, daquela linha azul e vermelha, né, quais são as ferramentas que vocês usam no dia a dia para não falhar a memória de trabalho. Então, isso eu já falei, né, no sentido da codificação, tá? E a recuperação. Né? Então, vocês têm toda a experiência, né? Cada um de vocês tem uma área. Mas por que engenheiro, médico, doutores, crianças, né, cometem os mesmos erros? Né? Como é que eles recuperam as informações? Então, hoje também, na discussão, o que é mais importante? O conhecimento ou a informação? Hoje, assim, né, meio que redundante, o conhecimento, mas não é. Por que não é? Por que hoje, no Brasil, várias empresas estão quebrando? Falta de conhecimento? Eles têm os doutores, conhecimento, administração, direito, etc, etc. Mas a maioria muitas empresas estão falindo, tá certo? Porque falta de conhecimento ou falta de informação? Informação, gente. Se você não tem, hoje quem tem um domínio da informação sempre vai estar à frente, tá certo? Não adianta ter um conhecimento hoje, tá certo? Porque o conhecimento é uma coisa que, né, pode ser ultrapassado, né, de hoje para amanhã, tá certo? Então, como é que vocês lidam com a informação? Com livros, com curso.
Vocês esperam de alguém falar algum conhecimento, alguma informação? Então, mas como é que você vai saber, a partir do seu interesse, o que é importante ou não? Né? Então, isso que é difícil, tá certo? Então, várias empresas estão quebrando justamente porque eles têm um conhecimento, mas eles não sabem, com tantas informações, eles não sabem para onde ir, né? Qual é o caminho, né? Quem tem filhos aqui, né? Eu tenho um filho de 14 anos, né? E só para ele começar a pensar, tá certo? Eu sou da Federal, usando fico pé da vida, mas só para ele treinar. Então, eu tenho filho de 14 anos, eu sou da Federal. Eu proíbo ele, falo para ele, ó, você está proibido de entrar na universidade. Por quê? É absurdo, né? Não. Né? Por que nós queremos que os nossos filhos entrem numa federal? Pelo conhecimento, né? Daí sim, né? É federal, mensalidade, né? Mas você acha que é o conhecimento que vai dar todas as condições, né? Isso em qualquer universidade, né? Se fosse assim, muitas empresas não precisam estar falindo, mas estão falindo, né? Então hoje o desafio é dominar a informação. Quem estiver dominando a informação vai estar à frente. Isso é muito difícil, gente, porque ninguém ensina. Não, para ele estar ciente de trabalhar a informação do que acontece no mundo dele. Ele receber, que nem ali da memória de trabalho, ele receber as informações e não simplesmente ficar parado e achando que alguém está dizendo para ele o que tem que fazer. Quanto mais ele ficar ciente do que está acontecendo no mundo dele e trabalhar a memória de trabalho para levar essas informações em alguma parte, maior a probabilidade de ele ter controle. Aí a Universidade Federal, assim, ó, se ele sabe o que acontece, ele vai saber exatamente quando entrar na universidade, o que ele tem que fazer. Vai ter uma autonomia, né, a partir das informações. Se achar que um curso X vai dar todas as condições, tipo assim, está ferrado. Isso é difícil, né, assim, e isso é no mundo inteiro, né. Então, no Japão também, né, eles não sabem o que fazer. É difícil isso. Proibição é no sentido assim, ó, se todo mundo está dizendo que ele tem que ir para a Universidade Federal e eu sou professor da Federal, ele vai pensar. Né? Não vai. Né? Então, quando eu falo isso, ele sabe que é para instigar ele, para ele pensar. Né? Porque ninguém vai falar isso. Né? Tá certo? Isso não é normal. Tá certo? Mas à medida que ele está olhando ao redor, um garoto de 14 anos, ele vai pensar. Porque ele vai estar recebendo essas informações. E vai ajudar ele a pensar e tomar as decisões. E no momento que entrar na universidade, ele vai saber como valorizar as informações. E não de um conhecimento que alguém está dizendo. Tudo isso, gente, é memória de trabalho. Não é uma memória que está lá na memória que ele aprendeu da pré-escola. Se ele depender da memória que ele está aprendendo, está ferrando. E aí o pai tem que estar sustentando ele até os 30, 40, 50 anos, porque ele não sabe o que fazer. Porque ele tirou 10, 10, 10. É isso que acontece. Né? Um garoto que tira tudo 10, 10, 10 e depois termina e não sabe o que fazer, tem algum problema aí. Tá certo? Mas eu garanto não, os estudos garantem. Tá certo? Se ele souber dominar a informação com a memória de trabalho, ele vai saber. Mudou, ele sabe por que mudou. Por que a sociedade está indo nessa direção? Tá certo? Só que a maioria, por causa do smartphone, eles vão se acomodar. Vão se acomodar, porque está tudo ali. Né? Então, se o cérebro levou 250 milhões de anos, o que ele pensa? Por que eu vou me esforçar, gastar energia para uma coisa que está lá? Né? Fazer atividade física em cima de uma esteira, 30 minutos, é absurdo para o cérebro. Alguém gosta de ficar 1 hora em cima de uma esteira, correndo? O cérebro não entende isso. Né? Se você coloca o corpo em movimento, é para alguma finalidade. Ficar em cima de uma esteira, o cérebro não entende para quê. Né? Então, o estudo, o trabalho, tem uma história. Tá certo? Então, se a história de estudar é o conhecimento, mas cada vez mais os jovens estão sabendo que esse conhecimento está ali, né? De que forma nós temos que preparar esses jovens? Memória de trabalho e a informação. É difícil? Eu acho muito difícil isso.
Não é uma coisa que você vê. Agora, pegar um livro é fácil, mas a maioria não sabe, né? Então, você fala para os alunos, ó, você pode reunir os melhores neurocientistas do mundo, que entendem do cérebro, os neurologistas, mas eles não vão saber como educar as crianças. Porque eles não têm as informações adequadas para aquela criança. Então, mas se você olha isso aqui, ó. Então, hoje, outro desafio, tá certo? Então, vamos supor que, né, esse garoto tem altas habilidades, né, tem muita inteligência, capacidade, QI, etc. Só que a dificuldade é, com a capacidade que ele tem, e, né, deslocar aquela habilidade, aquele conhecimento para uma outra área, ele não vai saber. Esse é outro problema, né? Eu posso tirar 10, eu domino bem aquele assunto, aquela área. Só que numa crise, ele tem que se adaptar. E como é que ele vai se adaptar para uma coisa que ele não domina? Então, hoje a palavra qual que é? Flexibilidade comportamental e flexibilidade mental e cognitiva. Se vocês não tiverem essa flexibilidade que a maioria não teve, como é que vai ser? Alguém pensou algo diferente? Uma estratégia diferente só porque tinha uma regra? E hoje é sair da casinha. Tá certo? E para sair da casinha tem que usar a memória de trabalho. Tem que usar, né, buscar essas informações, pensar de uma forma diferente, inovar de uma forma diferente. E tudo sempre vai cair na memória de trabalho. Não é memória a longo prazo. O que é memória a longo prazo? Conhecimento. Né? Então, vocês gostariam de ser pessoas diferentes? Então, quem são vocês? Nada mais do que memória a longo prazo. Né? É isso que é vocês. Tá certo? Mas cada vez mais a sociedade quer pessoas diferentes. Pense de uma forma diferente. Então, vocês estão dispostos a ser pessoas diferentes? Amanhã, de repente, vem com uma roupa diferente, né? Um penteado diferente. Né? Então, isso é flexibilidade comportamental, flexibilidade cognitiva. Né? E como é que se educa? Novamente, através das informações e memória de trabalho. Né? No momento que precisar mudar, ele vai mudar. Mais 10 minutos? Então, nos aspectos emocionais hoje, tá certo? Então, para você memorizar, sempre vai estar vinculado a algum aspecto emocional, né? Então, pode ser um cheiro, pode ser uma música, né? Para a gente poder memorizar, sempre está vinculado a algum aspecto emocional, tá certo? Será que hoje isso funciona? Na memória a longo prazo, sim. Vai ser memória de trabalho. Certo? Então, memória a longo prazo fica lá no meio do cérebro, que tem um aspecto emocional. Memória de trabalho fica a nível do córtex. Tá certo? Então, se for a memória a longo prazo, o aspecto emocional é fundamental. Né? Se for a memória de trabalho, não. Porque trabalha com as informações e muda de uma forma muito rápida. Tá ok, gente? Aí tem os exemplos aqui. Tá? Então, a memória espírita é aquela, né, capacidade da pessoa lembrar, né, de uma forma consciente. E o Prime, né, toda vez que vocês estão aprendendo, se tiver alguma informação nova, diferente, um estímulo, né, no ambiente, isso vai interferir, tá certo? Então, quando vocês estavam realizando essa atividade da inversão, o que estava influenciando vocês? Que é um jogo novo, né, regra nova, mas o que estava influenciando? É o cansaço, o estresse, né, é a sala, né? Tem várias informações influenciando, né, em função do histórico de vocês, tá certo? Então, tudo isso acaba influenciando, né, na hora que vocês estão tomando as decisões. E a amnésia, né, na infância? Né, vocês lembram lá quando vocês tinham 3 anos de idade? 2 anos de idade? 5 anos de idade? Né? Justamente porque, né, o cérebro está, né, crescendo e havendo as podações, por isso que muitas vezes o que acontece é que ele vai, né, deixar de existir, né, vai desaparecer, por isso que as pessoas não conseguem lembrar. Aqui... Então, aqui é importante, né, na questão jurídica, né, hoje. Por que é importante a memória? Então, a memória é importante a longo prazo, porque a pessoa precisa lembrar, né, daquela pessoa. Tá certo? Mas se naquele momento a pessoa estiver estressada, cansada, né, tensa, né, aí olhando do ponto de vista da memória de trabalho, será que a pessoa vai lembrar das informações do ladrão, da face, né, do cenário?
Provavelmente não. Por isso que tem vários erros, né, nas questões jurídicas, esses erros, tá certo? Vários. Né? Então hoje tem quantas pessoas presas que são inocentes? Justamente porque está falando o quê? Memória de trabalho. Ele não consegue lembrar. Né? Em curto espaço de tempo, aquelas informações importantes. Tá certo? E como é que a gente faz? Hoje, do ponto de vista do cérebro, né, tem todo equipamento para monitorar, né, se aquela pessoa, né, que assaltou, roubou, etc., né, o cérebro vai ativar, mesmo a pessoa não sabendo, né, não reconhecer, mas o cérebro sabe. Né, então tem outros caminhos hoje, né, nessa questão da memória. Tá? Questão jurídica. A sugestionabilidade, né, então, toda vez que vocês estão dentro de um contexto, né, o quanto as pessoas são sugestionáveis dentro de um contexto. Né, então, dentro de uma situação, né, juiz, um psicólogo, um professor, um pai, etc. Né, então, muitas vezes a gente tem, né, aquela memória que muitas vezes nem aconteceu. Tá certo? Então, se eu começar a investigar a memória a longo prazo de vocês, provavelmente tem muitas memórias que nem aconteceu. Né, foram construídas. Né, é uma memória falsa. As ilusões... Deixa eu ver aqui. Então, aqui só para ilustrar, né, dentro do xadrez, tá certo? Então, quando vocês estão jogando esse jogo de inversão, é algo novo, por isso que, né, vocês não conseguiram agrupar. Né, cada informação, cada feijão, né, cada situação é uma situação. No momento que vocês vão se familiarizar, vocês vão conseguir olhar e saber a alternativa. Tá certo? Então, no caso do xadrez, é isso que acontece. Né, aquele que treinou, praticou, né, por vários anos, ele olha a configuração do xadrez e ele sabe qual é a peça que tem que movimentar. Né? Então, todos vocês provavelmente dirigem, correto? Vocês olham, né, lembram de todas as ações, vocês estão conscientes desse processo? Acho que não. É tudo implícito, inconsciente, porque já foi automatizado. Tá certo? Agora vocês lembram, né, já que está tudo automatizado, quando chega em casa, vocês lembram de tudo o que aconteceu nesse percurso? Mas o cérebro está recebendo as informações. Tá certo? Então imagina, né, em qualquer situação que acontecer, um roubo, um assalto, etc. Será que a pessoa está preparada para lembrar? Provavelmente não. Tá? Então, finalizando, esse é um esquema. Tá? Tem a memória sensorial. Opa. Tá, a memória, então, memória sensorial, então vocês têm todos os sentidos, né, visão, audição, gustação, etc, etc. Está recebendo as informações e a memória de trabalho vai processar essas informações. Se for importante, vai levar para a memória a longo prazo. Tá? Então, basicamente isso. Tá certo? No dia a dia, vocês estão recebendo N informações, uma carga de informações. A memória de trabalho vai processar. O que é importante vai levar para a memória a longo prazo. E durante o sono, ele vai organizar. Tá certo? Então, vocês estão dormindo bem? 8 horas por dia? Sono tranquilo? Então, né? Então, por isso que hoje na área da saúde né, três coisas importantes na área da saúde. O sono, atividade física e alimentação. Tá certo? Se isso que estiver bem, né, a grande probabilidade de garantir na memória de trabalho também. Tá certo? Mas se tiver, né, boa alimentação, sono, atividade física, e se não garantir a memória de trabalho, muitas vezes essa questão da saúde não, né, porque a pessoa vive estressada. Então, a pessoa faz atividade física, tem qualidade de sono, né, uma boa alimentação, mas se falhar a memória de trabalho, tudo vai cair. Né, ele não vai conseguir aguentar esse ritmo. Então, acho que deu, né? 5h30, 10 minutos de perguntas, dúvidas. Só um momento, vamos falar sempre no microfone, tá? Para os colegas também escutarem. Podes passar algumas técnicas aí ou dicas para a gente exercitar a memória? Então, primeiro, né, hoje a maioria das pessoas estão estressadas, correto? O que vocês fazem quando vocês estão estressados, cansados, tensos, etc? Durante o trabalho. Né, então vamos supor que eu provoco vocês agora, né, cutuco vocês e eu faço vocês ficarem irritados, tá certo? E aí logo em seguida tem uma tarefa que é muito importante, né, vai ser um desastre, tá certo? Vocês vão ficar doentes. Então o que vocês vão fazer? Levantar, andar. Oi?
respiração, tá certo? Então, quem gosta de fazer atividade física? Né? Quem não gosta? Tá certo? Então, vamos supor que, né, quem faz atividade física, quem não faz, tá certo? Por algum motivo, né, naquele dia, naquela semana, naquele mês, naquele ano, não dá para fazer atividade física, tá certo? Então, hoje, a melhor, duas alternativas para atividade física é respiração e ficar em pé. Tá certo? Na área da saúde, hoje, as pessoas que não fazem atividade física, como é difícil as pessoas praticarem atividade física, hoje, ficar em pé é considerado atividade física. Por quê? Quem está sentado, né, vai diminuir o tempo de vida. Quem fica em pé vai, né, manter. Então, por que ficar em pé hoje é considerado atividade física? Porque aumenta o batimento cardíaco. Se aumenta o batimento cardíaco, é exigido, né, um esforço físico. Tá certo? E a respiração? Por que é considerado atividade física também? Porque muda o batimento cardíaco. Tá certo? Então, quando vocês estão estressados, que tipo de respiração seria o ideal? Inspirar e expirar. Mas qual é o tempo? O ideal. Tá certo? Então, ó, inspirei em 3 segundos. O ideal, tá? E soltar o ar em 6 segundos. Tá certo? Somando vai dar 10 segundos. Né? Então, em cada 10 segundos, uma respiração. Ou seja, em 1 minuto, o ideal é 6 respirações. Tá certo? Então, pratique todos os dias. 3 e 6. Tá certo? Então, quem tiver interesse, a gente tem um aplicativo chamado Respirar, só no Android, tá certo? A gente desenvolveu para Android, que ajuda a pessoa a configurar esse tempo. Né? Vocês configuram lá 3 e 6. Ah, o 6 é muito tempo, eu fico meio assim, né, cansado. Aí diminui para 5, para 4, tá certo? Mas o ideal, né, como exercício, é 3 e 6, tá certo? E sempre o dobro, né, da inspiração. Né? Por que na expiração, soltar o ar é mais importante do que inspirar? Porque daí tem um sistema, né, não é área de você, mas é o sistema nervoso autônomo, que é o simpático e parasimpático. O simpático aumenta o batimento cardíaco, o parasimpático reduz, tá certo? Então, quando está soltando o ar, é a atuação do parasimpático e deixa as pessoas começarem a relaxar. Então, hoje, qualquer pessoa que tiver, né, nível de estresse, né, esse comportamento do batimento cardíaco é muito estresse, né? Então, para começar, não adianta fazer todo um trabalho, um esforço cognitivo, se tem esse sistema atuando de uma forma muito significativa, porque tem um histórico. Então, a primeira coisa é, quero melhorar minha memória de trabalho, minha atenção, etc, etc. Vamos trabalhar a respiração, né? 3 e 6, ou uma respiração a cada 10 segundos, 6 respirações por 1 minuto, tá certo? Conseguiu isso, né? Pelos aplicativos, tem vários aplicativos também que monitoram, né, via o dedo, o batimento cardíaco. Certo? Aí está tudo sob controle. E aí, né, tem esses aplicativos para treinar atenção, memória de trabalho. Tá certo? E aí os estudos mostram o quê? Que isso ajuda? Infelizmente não. Qualquer um de vocês estão comprando, tá certo? Porque tem muito marketing, é muito dinheiro envolvido, tá certo? E os estudos mostram que não funciona. Ajuda, tá certo? Por que não funciona? Né? Pô, me esforcei, estou ali trabalhando com memória, atenção, né, tomar decisão, mas os estudos mostram que não. Pô, você vai estar ali todos os dias. Por que não funciona? Não, pô, eu estou exercitando, memória, trabalho, memória todos os dias. Aí no dia do trabalho lá parece que está melhorando, né, psicologicamente, subjetivamente. Pô, melhorou, realmente funciona. Mas se você analisar lá o cérebro, não funciona, não tem uma mudança significativa. Por que não há? É fantástico a forma que é o resultado. Qualquer um de vocês começarem a escolher algum jogo cognitivo, o que vocês vão sentir? Vocês vão relaxar. Ah, eu não quero usar a respiração, mas eu quero usar um jogo cognitivo. Quando vocês estão usando um jogo cognitivo, tá certo? Vai distrair aquela situação de estresse, tá certo? Uma situação ansiogênica, para um jogo cognitivo que você vai relaxar. Você vai esquecer, você está tão imerso na atividade cognitiva que vai ajudar a relaxar. Então, o que está? Um jogo cognitivo não está ajudando no cognitivo, está ajudando aonde? A relaxar. Então, ok? Tá certo? Mas não vem com essa que essas empresas que estão vendendo, vai melhorar. Não vai melhorar coisíssima nenhuma.
Tem gente que fala do sudoku ou palavra cruzada, isso aí nada funciona, então, por essa explicação que o senhor acabou de dar. Toda vez que eu monitoro o batimento cardíaco, as ondas cerebrais, eles se relaxam. Se relaxa, né, vai ajudar lá na atenção, na memória de trabalho. Sem dúvida que vai. Né? Mas quando você toma uma cafeína, há uma atuação direta lá na região da atenção. E você melhora. E o jogo deveria ter essa mesma atuação, o mesmo nível de atuação. Mas não é isso que acontece. Né? Qualquer de vocês escuta uma música, um jogo, se você sentir aquela sensação de estar relaxando, uma atividade agradável, está relaxando. Se está relaxando, né, essa parte do córtex vai começar a atuar. Né? Ou seja, né, a gente precisa mais de atividade que ajuda as pessoas a relaxarem. Né? Que pode ser um jogo, atividade física, música, um filme, etc. Então, se você começar, né, sentir, qualquer pessoa que começar a usar um jogo cognitivo, vai ser as mesmas sensações, os mesmos sentimentos. Porque você vai distrair. Né? O quê? Então, todos os jogos. Então, sudoku, palavra cruzada, né? Então essas questões, os idosos têm que fazer mais atividade, né? Palavras cruzadas, jogo de memória, jogo de tempo de reação, tem vários jogos desse tipo, né? Tomar decisão. Para uma das pessoas que usam, escolhem, eles se relaxam. Agora, vamos supor que, né, tivesse que, né, ativar significativamente o córtex. O que iria acontecer? Aumenta o batimento cardíaco, a pessoa fica muito mais tensa. Será que as pessoas vão querer, já que estão estressadas? Não vão, gente. Né? Então, a maioria que recorre aos jogos cognitivos, né, eles se relaxam. E o sistema, né, fisiológico, psicofisiológico mostra isso. Então, ótimo, ok. Né? Mas só que eles é uma propaganda enganosa, não é isso que acontece. Agora, se a propaganda fosse assim, se tomar cafeína aumenta a tensão, aí tudo bem, vai direto na região que é o responsável. Tá certo? Então, o desafio hoje é, eu quero usar um jogo cognitivo para melhorar minha memória. Se você tiver um monitoramento do batimento cardíaco, se ele aumentar, aí ok. Não pode relaxar. Tá certo? Então, esse jogo, vocês querem melhorar? Eu vou botar pressão em vocês. Só que alguns vão ficar estressados, aí não vão querer. Né? Então, isso não faz sentido. Então, como é que vai usar um jogo cognitivo que está relaxando? Né? Então, pressionar um jogo que tem tempo, né, velocidade, isso ajuda. Agora, fazer por fazer e ficar no automático vai relaxar. E vai gostar, as pessoas gostam disso. E vão comprar isso. Porque é legal. Existe algum tipo de alimento que influencia na memória? Então, qual seria o alimento que poderia hoje, né, que eu sempre falo lá no laboratório? Oi? Então, o que tem no peixe? Ômega 3. O ômega 3. E o que como é que o ômega 3 atua lá no cérebro? Tem um óleo, tá certo? Então, vamos considerar que esse meu braço é um neurônio, os dendritos, o corpo celular, o axônio. É uma célula, tá certo? Esse aqui é um outro. Esse óleo, ele vai ajudar na comunicação, tá certo? Se você não tiver esse ômega 3, tudo vai ser mais difícil de, né, levar uma informação para outra. E o ômega 3, ele ajuda, tá certo? Então, se vocês estão estressados, cansados, vai levar muito mais tempo de uma informação para outra. E o ômega 3 ajuda, né, nessa vida das informações. Né? Então, as pessoas que têm um déficit de atenção, né, questão de memória, isso a ômega ajuda. Aqui é o peixe, né? O ideal é o peixe, mas só que esses peixes vêm não sei de onde, então... hoje a minha esposa, por exemplo, tá pé da vida, porque tá vindo da China, e vê lá onde... Vietnã... Professor, alguma atividade física específica que colabore com a saúde da memória? E qual que o senhor recomendaria? Então, quem faz atividade física? Isso, não pode manter o braço. E quem faz atividade física com atividade cognitiva de memória? Tá certo? Eu estou lá na esteira, tá certo? Então, quem vai acho que a maioria vai na academia, tá certo? Artes marciais você... Não é só a atividade física, você tem uma sequência, você tem que se lembrar de vários pontos.
Hoje não importa, né? A gente vai ter uma Olimpíada agora, tá certo? O que eu vejo, né, dentro da psicologia do esporte? É muito mecânico, né? A gente tem que repetir aquela série todos os dias, várias vezes, e melhorar a velocidade, a antecipação, etc, etc. Então fica muito mecânico, né? Até chegar um ponto que é automatizado o comportamento, tá certo? Então o que é importante hoje numa academia? Atividade física e atividade cognitiva. Então você está na esteira, tá bom, né? As pessoas ficam ali escutando uma música, tá em acessar a internet. Então os estudos mostram o quê? Se o seu corpo está em atividade física, mas sua mente está em outro lugar, não vai ajudar. Vai ajudar no cardiorrespiratório, vai estar bem. Né? Se você tem um batimento cardíaco 80, com atividade física vai reduzir. Na hora que é exigido, o corpo vai estar preparado, mas não cognitivamente. Por isso que muitas pessoas também se frustram. Né? Então, os estudos recentes também, né, lá no laboratório a gente está tentando. Eu subindo em cima de uma esteira, tem um tablet com atividade cognitiva. Porque toda vez que eu estou me esforçando, né, todo o oxigênio, a corrente sanguínea dos nutrientes está indo para o cérebro. Se exigir uma atividade cognitiva, eu mantenho o foco da atividade cognitiva com o corpo. Agora, se estou na esteira, conversando, né, escutando uma música, não é ativado essa parte. Só daqui para baixo. Né? Então, assim, o meu laboratório é lá na educação física, tá certo? E eu sou da psicologia. Eu pergunto para eles, onde fica o cérebro? Assim, a importância do cérebro. Né? Então, quando eu criei a educação cerebral, a educação física não quer saber sobre o cérebro. A psicologia que fala da mente nem sabe que existe um cérebro, tá certo? A educação cerebral quer unir, né? Que tem um corpo, tem um cérebro, que é a mente, o espírito e o corpo, tá certo? Então, é unir essas informações. Né? E aí os estudos bem recentes, né, nos últimos 2 meses, 3 meses, têm mostrado assim, ó, se tem atividade física, incluir atividade cognitiva. Aí é uma mudança significativa. Tá certo? Então, com as crianças, né, quando a gente vê as crianças, né, como é que a criança começa a desenvolver? Através da brincadeira. Né? Sem perceber, ele está desenvolvendo essa habilidade cognitiva, antecipação, planejamento. E o que está acontecendo com as crianças de hoje? Elas estão brincando na rua? E aí, o que a gente vai fazer então? Nesse sentido, nada. Tá certo? Mas se você der condições da atividade física com a atividade cognitiva, pelo menos tem uma grande probabilidade na vida adulta, né? Na questão da memória do trabalho, no momento que for exigida, o cérebro já está preparado para isso. Agora, se você na história do desenvolvimento não tem nada disso, gente, vai piorar. Né? E a gente, isso está cada vez mais insustentável. Não? Mas, professor, essa atividade física junto com a cognitiva é junto? Nesse exemplo que o senhor citou. Porque assim, ó, os estudos mostrados com os idosos, eu faço atividade física, logo em seguida tem uma atividade cognitiva, tá certo? Dá um resultado mais ou menos, assim, melhora, 20%, 30%. Agora, a atividade física com a atividade cognitiva, a pessoa, todo o corpo está imerso naquela atividade. Né? Então, vocês vão ali no beira-mar, tá certo? Quando vocês vão olhar a expressão facial das pessoas, elas estão o quê? Felizes, alegres, focadas na atividade física? Provavelmente estão, né, reclamando do chefe, das pessoas, e não sei o quê, e o corpo não é tão importante, porque ajuda a relaxar. Tá? Então, relaxar é muito importante, mas está faltando outras coisas nesse processo, que é a atividade cognitiva, que é o do cérebro. Uhum. Então, vamos supor, né, eu estou caminhando, tá certo? E eu sou um personal seu, tá certo? Então, 1 mais 1, caminhando. 1 menos 1. Ela não vai contratar, né? Não vai me tá certo? Mas tá certo? Então, isso não vai funcionar. O que poderia funcionar no público feminino? Oi? Então, né? Então, se vocês forem ali no beira-mar, né, isso não pode falar. Então, na linguagem, que é um comportamento cognitivo, né, que tipo de conteúdo, que tipo de fala poderia incluir? Que não é para relaxar, que não é para fofocar, que não é para falar dos outros. Tudo isso, gente, é para relaxar, um tema pra debate, que é muito importante. Oi, debater um tema correndo na beira-mar, é isso? Não, qual é o assunto que poderia, né, as pessoas pensar, raciocinar? Isso. Não importa se é na academia, pode ser na beira-mar, caminhando. Mas como é que você vai pensar
se for muito estresse para você. Né? Então, o pensar, gente, é exatamente aquilo que eu mostrei. Tem um espaço, né? Quais são as possibilidades que eu tenho para, né, levar o sapinho para aquele lugar. Então, é pensar dessa forma, as estratégias. Tá certo? Agora, cozinhar, seguindo uma receita, vamos criar uma outra receita. Né? Qualquer atividade, não importa. É sempre pensar em algo diferente. Né? Então, hoje, essa questão da inovação, da criatividade, é tudo uma cópia. Então, essa copiar é muito fácil. Né? Então, o desafio é isso. Né? Seja numa caminhada, seja numa conversa, né, na hora do almoço, mas como colocar um assunto que faz a pessoa pensar. Então, lá em casa, por exemplo, né, a gente reclama lá do Lava Jato, por exemplo. Então, me traz uma solução. Não adianta só reclamar. Traz uma solução. Não é difícil, né? Mas tem que dar outras alternativas. Não, porque reclamar para reclamar. Uma das coisas que eu faço, eu caminho com os meus cachorros. Na praia, é uma praia. Então, eu vou decorando o nome das ruas. Isso, então, né? Isso, exatamente. Então, daí a questão da neuróbica, né? Então, não seguir o mesmo caminho, o mesmo trajeto, né? Caminhos diferentes, pode ser mais longo, mais fácil, né, a pessoa lembrar, né, do trajeto. Chegou em casa, o que você lembra, né, da pessoa? Ó, eu dou aula para as duas, da primeira e da segunda fase. Eu sou canhoto ou sou destro, gente? Tem certeza? Tá certo? Né? Então são coisas simples, gente. Né? Lembrar, né? A pessoa que cruzou, como é que a pessoa estava sentindo, o que de repente a pessoa estava pensando, como é que estava se vestindo, etc. Só isso já é suficiente para sempre estar ativo. Tá certo? Agora, no momento que qualquer atividade que vocês fizerem para relaxar, que é importante, mas no dia a dia, relaxar e trabalhar não vai ser suficiente. Não vai, gente. Não vai, o sistema não vai aguentar. Só pegando o gancho dela ali de artes marciais, mas enfim, outras atividades físicas que demandam você usar o cérebro enquanto está fazendo atividade física, porque você tem que memorizar a série. Por exemplo, eu nado. A professora fala uma vez, ó, 3 vezes 50 metros de não sei o quê, 4 vezes 50 metros de não sei o quê. Lá pelas tantas eu já não lembro mais. Eu tenho que parar para ver o que ela tinha falado para poder fazer o exercício correto. Isso não ajuda? Já não seria uma atividade? Então, a gente desenvolveu com fita LED que é digital. Então, você consegue controlar LED por LED. Tá certo? Então, se você faz uma série de 50 metros, por exemplo, numa velocidade X, tá ok? E aí você tenta fazer. Agora, se você tem um LED lá, lá no fundo da piscina, né, dizendo, ó, o vermelho é um ritmo, o verde é outro ritmo, tá certo? Não. Você vai estar pensando por quê? Porque isso pode mudar em função do seu ritmo. Você tem que estar sempre preparado para aquilo que está para vir. Agora, se você faz uma série só porque teve um comando lá, né, antes de começar, aí vai ficar lá no automático. Então, isso, então a gente desenvolveu um sistema para que ele não fique no automático. Né? Se eu perceber que ele está no automático, eu posso mudar lá, né, toda a configuração do sistema, do LED. Né? Então, na academia hoje, né, com a tecnologia do LED, da fita LED, eu posso configurar, né, para cada indivíduo. Né? Ele chegou ali na academia, ele tem que melhorar a antecipação, né, ele tem que lembrar a sequência, né, das luzes que foram acesas e assim desenvolver. Né? Então, está cada vez mais assim, presente lá fora, né, numa academia, atividade cognitiva com atividade física. Então, no caso, além da sua atividade, você está mantendo o seu nível de atenção aceso. Isso, tem que ficar. Né? Então, se você está fazendo atividade física, né, e você quer melhorar suas condições cardiovasculares, se você ficar pensando em outra coisa, vai levar mais tempo para conseguir. Tá certo? Agora, se você ficar muito atenta, né, na sua atividade, isso é muito chato também. Tá certo? Então, como, né, estimular as pessoas para estar ali centrado naquela atividade, sem se dispersar. E a maior probabilidade de dar resultado. Mas daí tem que atender indivíduo para indivíduo, assim, esse interesse, né? E a tecnologia está trazendo para isso, né? Sim. Obrigada.